tudo bem com vocês? Não era pra eu gravar esse vídeo, gente, mas vamos lá. Eu realmente não achei que ia gravar, eu tava pensando se eu realmente ia fazer esse vídeo, mas vamos lá, gente. Então, gente, desculpa por estar mexendo aqui. Então, gente, do que vai ser o vídeo? Vai ser eu contando algumas histórias bizarras, malucas, estranhas que aconteceu na minha vida, gente. E uma vida tão chata, tão sem sentido como a minha, é bem raro isso acontecer, mas não tem como não acontecer. Então vamos lá, gente. Eu não sei porquê, mas parece que eu tô no céu desse jeito, porque tá tudo branco. Então vamos lá. Gente, eu tava antes fazendo aquilo lá, que vocês sabem, quem viu o vídeo sabe. Sei lá se eu postei um vídeo. Mas vamos lá, gente. Eu vou sentar aqui na cadeirinha. Ai, gente. Meu Deus, o sol tá bravo. Tá, histórias bizarras que já aconteceram comigo, gente. Eu sou alguém que não tem muitas histórias pra contar, porque eu vivi pouco, eu tenho uma vida chata, eu tenho uma vida entediante, sem sentido, repetitiva, ciclo. Mas deu, tá? Vamos lá ver. Gente, eu acho que uma das épocas mais legais minhas, que eu acho que eu tenho mais memórias, gente, eu acho que nenhuma, mas tentando lembrar, eu acho que é... Acho que não tem nada. O prezinho. Não sei, mas o prezinho tem muita coisa legal pra falar, gente. O prezinho, quando eu digo prezinho, é quando eu tinha 4, 5 anos, tá? E eu não sei como eu me lembro, mas isso eu me lembro, tá? Algumas coisas eu me lembro. E, gente, coisa de criancinha, né? Eu era criancinha na época, então vamos lá contar. Primeira história, que é quando eu tinha, acho que 4, 5 anos, eu era do prezinho. Que... Gente, no prezinho, gente, todo mundo me odiava. Todo mundo me odiava. Ou quase todo mundo, não sei. Mas as pessoas não suportavam ficar perto de mim porque eu maltratava as pessoas. Eu maltratava as pessoas quase sem motivo. Eu quase fazia bullying com elas, mas eu nunca cheguei a fazer, tá? Nunca fiz. Mas quando as pessoas elas me maltratavam, eu meio que fazia coisas com elas. Mas esquece, tá? Então vamos lá. No prezinho tinha uma lenda. Gente, uma lenda. Gente, eu nem sei se eu tô falando verdade, mas pelo que eu me lembro, tá? Porque às vezes nosso cérebro engana. Que as pessoas, elas contavam que tinha uma história que uma menina... Gente, eu sei que parece que é algo simples, mas isso me traumatizou, tá? Que uma menina, ela foi mordida por uma cobra e ela morreu. Que vergonha! Ela morreu, foi picada por uma cobra e ela morreu. E eu fiquei muito assustada mesmo. Então, isso é normal, né? Alguém morrer por uma picada de cobra, uma mordida de cobra. Então, ela morreu pela mordida de cobra. Aí as pessoas, elas diziam que quando ela morreu, a alma dela, o corpo dela foi parar pelas paredes do pátio. Então, ela estava em todo lugar pelas paredes do pátio. Gente, eu posso estar inventando algumas coisas, tá? Mas um pouquinho é realidade, tá? Então, eu sentia que ela tava lá por perto, assombrando as pessoas e todo mundo. E pra deixar a marca dela, ela botou a marca de 2 olhos dela. 2 olhos em branco, sem a parte preta, na parede. E sempre quando eu olhava para aquele desenho, eu me assustava. Não tinha como, mas eu tinha até pesadelos com aquilo, de tanto que eu me assustava. Sempre quando eu olhava para os olhos dela, eu me assustava e me lembrava aquelas histórias. Ai, pelo menos, sério, o desenho do olho dela não era um desenho normal, um desenho muito assustador, tá, gente? Gente, eu vou desenhar aqui pra vocês. Ai, depois, tá? Ou não, tá? Gente, tô tentando não sorrir, gente. Em vez de rir, eu sorrio, né? Porque eu não consigo rir. Isso tá saindo assim. Então... Tá, então, gente. Então, a marca dela ficou na parede. E sempre quando eu olhava para aquela marca dos olhos dela, eu ficava... O quê? Eu tô assustada. Nossa, tô muito arrepiada, gente. E eu tinha trauma, quase trauma com isso, tá? Então, por isso que eu não gostava daquele lugar, da parede que ficava o olho dela, né? E, gente, um dia, uma colega, 2 colegas ou mais, disse pra mim e pra uma outra menina, a Lavínia, né? Eu acho que é a Lavínia e a Angel, que assim que ela estava viva, que ela existia, assombrando tudo, e que elas viram uma marca de mão em uma portinha que estava
perto do desenho dos olhos dela. Uma marca de mão. Aí, do outro lado, elas viram um papel mais branco. Um papel mais branco do que... Não é um papel, não. Uma mão. Acho que é mão. Gente, eu nem me lembro. Mais branca do que o papel. Gente, eu acho que eu vou cancelar esse vídeo, gente. Sério, me traumatizou, gente. Gente, até porque se não traumatizasse, eu não ia me lembrar até agora, tá? E, gente, acho que eu tô fingindo um pouco, mas isso é real, tá? E os olhos dela é quase parecido com esses daqui, ó. Só que só com a parte branca. Só com a parte branca. Sério, o desenho era ruim, muito ruim, tá? E as colegas disseram que viram a mão dela mais branca do que o papel, perto desse desenho dela. E também viram uma bolsa junto com uma foto de alguém, não me lembro que foto era. Mas aí eu me assustei, então a gente foi até lá e não tinha nada. Então a gente já pensou que elas tivessem nos enganado, fingindo alguma coisa. Chegou anos, passaram alguns aninhos, né? E a gente descobriu que era mentira. Que elas disseram mentira. Na verdade, ela disse que era mentira. A Lavínia. Ai, gente, acho que é tudo que eu tô contando é mentira, ó, gente. Mas eu acreditava na época, tá? Mas me traumatizou de verdade, tá? E outra coisa que aconteceu no prézinho, que foi, acho que... Esse daqui não é tão mentira, tá? Porque não é de terror. Gente, espero que a minha mãe não olhe esse vídeo. Ou ela sabe, né? Mas... Gente, eu tô com medo de a minha mãe olhar esse vídeo. Gente, claro que eu não vou contar nenhum segredo meu. Por quê? Porque eu não sou tão burrinha assim, né? Eu não sou burrinha. Tá. Quando eu era do prezinho, gente, faz muito tempo. Eu tinha 5 anos. Eu tava brincando lá com as minhas coisas e tal. Nem sei o que eu tava fazendo. Aí chegou um menino gordo. E ele começou do nada a fazer... Aí eu não consigo nem me concentrar. A fazer biquinho pra me beijar. Um menininho... E, gente, ele tinha 4 ou 5 anos. Todo mundo tinha 4 ou 5 anos, gente. Aí eu tava tentando me afastar pra ele não me beijar. Tava me afastando, só que ele sempre ia. Aí a minha colega Beatriz, ela viu. Aí ela falou que ia contar pra professora. Aí eu fiquei com brava dela. Aí eu ainda tentava me afastar e o menino ainda tava indo. Aí eu fiquei com... Aí depois ele desistiu. Aí eu fiquei com tanta raiva que eu... Como é que eu posso dizer? Que eu baguncei todos os brinquedos dele, gente. Baguncei todos os brinquedos dele. Aí ele ficou com raiva, nunca mais falou comigo, sempre me odiou. Nunca mais me viu e depois daquilo eu nem sei o que aconteceu, nem me lembro mais. Também aconteceu que quando eu ainda tava também nessa época aí, tinha uma menina que era meio que a minha inimiga de escola. Que a gente brincava de mamãe e filhinha, eu era filha dela e ela era minha mãe. E ela sempre me apertava, sempre me judiava nos braços, na mão. E, gente, ela não tinha delicadeza, ela não tinha cuidado, gente. Ela sempre me apertava, me puxava, arrancava meus cabelos e eu não gostava daquilo. E eu brigava com ela, empurrava ela, também puxava ela. Às vezes a gente brigava. E às vezes chegou, acho que um dia que a mãe dela veio conversar com a minha mãe, não sei, nem me lembro. Mas foi, gente. Eu não gosto dela, gente. Não gosto até agora, gente. A mãe dela era uma anã. Gente, me lembro muito bem também da mãe dela. Tá, também aconteceu que daquela época eu também gostava. Gente, eu nem sei. Gente, eu era tão inconsciente naquela época que eu nem sei porque eu tinha algumas coisas. Eu gostava de um menino só por causa do cabelo dele. Gente, eu não posso falar mal porque eu já, na verdade, eu nem já, mas já tava interessada em um menino só porque ele tinha o mesmo signo que eu, só por causa disso. Isso não significa nada, gente. Gente, é que tinha uma época da minha vida que eu tava viciada em signos, né? Em astrologia, em signos. Eu sei que eu não posso acreditar nisso, mas meio que eu acredito. E eu vi que eles tinham o mesmo signo que eu, né? Gêmeos. Aí eu pensei que ele tinha a mesma personalidade que eu, que obviamente não tinha, né? Porque também tem o resto do mapa astral. Aí eu comecei a ficar interessada, né? Só porque ele tinha o mesmo signo que eu, gente. Só por causa disso, tá? Também tem outra coisa que aconteceu na minha vida, foi que... Ai, gente, eu vou me arrepender de falar, tá? Ai, gente, tem uma época muito legal
que eu nunca imaginei que aconteceria é que acho que foi a única época da minha vida, na verdade foi a primeira época da minha vida que eu sentia que eu tinha amigos de verdade. Acho que foi a primeira, né, que eu nem me lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu tinha 6 anos. Acho que eu tinha 6 anos e tinha 2 amigos, uma menina e um menino, que tinham 7 anos. Eles eram mais velhos do que eu e eles eram da mesma igreja que eu ia, uma igreja que a minha mãe ia e eu, que era bem longe da cidade. Aí a gente conversava, a gente brincava, a gente fazia tudo as coisas juntos, né? Eu gostava muito, né? Aí eu me lembro também de algumas coisas lá, tá, gente? Eu sei que eu ia contar histórias bizarras, mas eu não sei. Gente, é que a minha vida, ela é muito entediante, gente, muito entediante mesmo. Gente, desde quando eu fui pro 7º ano, gente, já basta que no 6º ano minha vida já era entediante. Aí desde quando eu fui pro 7º ano, minha vida começou a ficar entediante mais ainda, gente. Sabe o que eu tenho raiva? Que é algo que aconteceu recentemente. É que quando eu tava no 6º ano, era muito amiga de uma menina, de 3 meninas. A Beatriz, que era a do prezinho, né, que ainda existe, que agora já mudou de escola. Mudou de escola quando eu fui pro 8º ano. E eu era amiga da Beatriz, da Júlia e da Fabiana, né? A gente era um quarteto de amigas, né? A gente era amigas, a gente ficou amigas por algum tempo, até chegar ao 7º ano e a Júlia sair da escola. Aí a Fabiana meio que foi a minha amiga, só que não muito, ela foi falsa, sério, gente. Eu nunca vi uma amiga tão falsa quanto a Fabiana, sério. Desculpa, mas eu acho que ela é muito falsa. Espero que ela não veja esse vídeo, na verdade ela nem sabe da existência do meu canal. Gente, ela é muito... Não vou falar mais isso, tá? Mas eu acho, né, que normalmente as pessoas são muito falsas e decepcionantes. Porque no 6º ano até que eu era meio feliz, mesmo eu sendo muda no 6º ano também. Muda, tipo... Eu sempre fui muda no resto da minha vida. Sempre, quando tinha entre quando eu nasci até eu ter 10 ou 9 anos, eu era muda com todo mundo. Eu só falava com a minha família, com a minha mãe, com a Radassa e mais ninguém, gente. Eu era muda pra todas as pessoas, gente. Eu acho que eu tô ficando tão tonta de tanto falar, mas olha, eu era amiga delas, aí a gente ficou assim. A Júlia, que era a mais brava, a mais irritante, mas também uma das legais, um dia ela viu que eu tava conversando com as inimigas dela, que é a Maria e a Vitória, que eu tava conversando com as inimigas dela, e ela falou assim: se você quer ser amiga delas, então sai do nosso grupo, porque você não pode ficar assim. Eu fiquei tão triste que acabei chorando. Gente, era do 6º ano, gente. Eu acho que eu também tinha um pouco de inconsciência. Eu acho que eu só comecei a ter consciência de verdade no meio do 7º ano, né? Que eu comecei a ter consciência, comecei a amadurecer, gente. A gente tem que amadurecer. Gente, vocês não sabem o quanto inconsciente eu era. Quanto mais nova, sério. Eu era um ser humano menos consciente do que eu fazia, sério. Era tão inconsciente que eu fazia até coisas mais malucas que eu nem sei, nunca faria hoje em dia. Como por exemplo, sabe o quê? Como por exemplo... Não vou falar, gente, não vou falar, tá? Gente, eu pensei que esse vídeo seria legal, mas tudo bem. Se vocês quiserem parte 2, eu posso fazer parte 2, tá bom? Porque ainda tem muito mais histórias. Na verdade, gente, como eu falei no início do vídeo, eu tenho uma vida bem insignificante. Mas foi esse, né? Pelo menos eu consegui algumas histórias. Gente, eu tô amando essas unhas horríveis. Tô amando. Tá, então tchau, gente.